a gente já tem aí 30 casos que estão sendo apurados, que podem, né, 30 pessoas podem ter sido vítimas. Agora, tem uma das pacientes que suspeitam de ter sido vítimas do anestesista, que é o Giovanni Quintela Bezerra, quer processar o Hospital da Mulher de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, por não ter interrompido o procedimento. A mulher de 30 anos foi a primeira a ser sedada pelo médico durante o parto na manhã do último domingo. Depois dela, o médico participou de mais 2 cesáreas, sendo que a terceira foi filmada por profissionais que desconfiaram da atitude dele. Eu fiquei eu acho delicado essa questão, né, doutora, porque, na verdade, a equipe de enfermagem ali, na hora que fez, né, o vídeo, eu acho que foi muito corajosa. Agora, tem uma questão aí a respeito disso, que é, teria sido possível, seria mais difícil, sem esse vídeo, que fosse comprovado que, de fato, ele violentava as pacientes. E também tem uma outra questão, né, que eu também quero colocar, que é a equipe de enfermagem não tinha certeza do que vinha sendo feito, né? No momento que eles fizeram o vídeo, eles tiveram a comprovação, de fato, de que isso estava ocorrendo, mas era uma suspeita, eles não conseguiam enxergar, né, porque o médico colocava ali um pano separando a cabeça da vítima, né, da pessoa ali, da grávida que estava dando à luz naquele momento, ele sempre ficava atrás desse pano, né? Então, eu queria te perguntar a respeito disso também, sobre a dificuldade que teria sido dar prosseguimento a esse caso e toda a visibilidade, né, que está tendo com a comprovação por meio dessas imagens. Sim, sim, sem dúvida é um caso muito complexo, porque a gente tenta se colocar nas diversas posições das pessoas que participaram dessa filmagem, desse contexto, e eu acho que é inegável que existe uma estrutura de governança do hospital que falhou, que já conseguiria ter visto que as atitudes dele eram inadequadas, por exemplo, o excesso de sedação não poderia ser aceito, era totalmente fora do protocolo. O fato dele ter pedido para o pai, né, da criança que ia se ausentar já também era muito grave essa conduta. Eu acho que tem uma série de situações que esse caso traz, mas eu acho que tem isso da conduta do hospital, de não ter uma linha clara de compromisso das pessoas que atuaram no caso, de revelar essas condutas inadequadas antes de você conseguir, de se chegar à violação efetiva das pacientes, mas eu concordo também que não era uma agravação que as pessoas estavam tendo acesso ao que estava acontecendo no momento que elas ocorriam. Então, precisou-se ter a gravação no celular, sem o conhecimento simultâneo dos órgãos de investigação interna ou do próprio hospital, para se comprovar. Então, eu entendo também que a conduta das enfermeiras e das pessoas que desconfiaram, mas não tinha materialidade do crime para a prisão em flagrante, a conduta delas também não se poderia esperar que fosse de outra forma. Por outro lado, é óbvio que a gente sabe que a situação da vítima é a pior de todas. A vítima, ela poderia imaginar que essa situação não devesse ter ocorrido, porque se houvesse a suspeita e o afastamento do médico e a punição dele pelas suspeitas, ela não teria sido submetida ao estupro, e esse sentimento também precisa ser acolhido, respaldado, porque eu acho que uma questão de todas as pessoas que defendem isso dos direitos humanos é que não deve ocorrer a objetificação do ser humano para a comprovação de uma violação, para se comprovar um desfecho negativo. Então, essa dicotomia, né? Eu aceito o mal menor para evitar o mal maior. Eu aceito uma violação, porque daí eu comprovo e consigo prevenir outras violações. Então, acho que tem esses vários lados para se avaliar.
Pois é. Doutora, a gente precisa encerrar, mas antes eu não queria deixar de colocar também, que eu acho que é bem relevante, o receio que as pessoas têm, né, de denunciar a violência contra a mulher, porque de fato existe, né, é difícil que uma denúncia de violência, que uma denúncia de abuso seja levado a sério, né, pelas autoridades, enfim, pelas autoridades competentes. Isso também é muito grave, né? Exato. E isso a gente sabe que no ambiente de hospital é muito, a hierarquia vale muito. Então, as enfermeiras, era natural que elas imaginassem que a palavra dela contra a de um médico pudesse ser desvalorada e ter o receio de se expor sem conseguir comprovar de modo cabal e se proteger das suspeitas que elas estavam levantando. Eu acho que tem todo esse medo de trazer à tona de forma indevida e ser prejudicada pela tentativa delas de defender uma outra mulher, uma outra vítima. Essa simetria de poderes, eu acho que é o que também esse caso traz para a gente refletir.